Chegamos então na lição de número 5 aqui da classe dos jovens desse quarto trimestre da CPAD em 2024. Nesse trimestre, nós estamos abordando um texto escrito pelo pastor Marcelo de Oliveira, que traz uma análise fantástica sobre o livro de Provérbios, e é claro que Deus em Cristo tem falado conosco através dessas ministrações. Na aula de hoje, lição 5, que vai cair no dia 3 de novembro, nós vamos aprender sobre a proteção contra a preguiça. Aí é claro que nós precisamos pegar esses argumentos e aplicar também na nossa vida. Você pode iniciar a sua aula apresentando algumas bases bíblicas que o texto já apresenta para você na própria lição. O texto principal, que está em Provérbios 12, 27, você precisa fazer a leitura do texto principal, apresentar também em sala de aula o resumo da lição. Vale muito a pena você fazer a leitura do resumo da lição com os teus alunos e leia também a base bíblica, a leitura bíblica em classe, que se localiza agora em Provérbios 6, versículos 6 ao 11. Você pode ler também Provérbios 24, versículos 30 ao 34. Depois, Provérbios 26, 13 ao 16, compassadamente junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Ah, gente boa, você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, deixa tua mensagem, envia essa aula para alguém. Eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você, sempre às 18 horas aqui no YouTube, pelo Spotify também, onde você pode ser edificado e edificado em Jesus. Toda terça eu encontro marcado dessa classe, a classe dos jovens, e a minha oração é que o Senhor te edifique pela palavra através dessa lição, para a glória de Deus. A nossa abordagem bíblica de hoje para entender sobre um argumento que Provérbios então traz de uma forma muito preciosa, a partir da leitura do pastor Marcelo de Oliveira. O argumento que vamos estudar hoje é conhecido como a preguiça. E é claro que você precisa entender esse conceito sobre o que é preguiça. Mas antes de tudo, faça a leitura de um texto base. E eu já peço a você para pegar o caderno e a caneta para poder anotar e estudar essa lição junto com os teus alunos. Tem um texto que você não pode deixar de fora a nível de introdução da tua ministração, que está em Provérbios, capítulo 6, versículos 1 ao 11, que já traz o fundamento para toda a abordagem da ministração de hoje. E é claro que, como princípios, você já precisa destacar em sala de aula o conceito que a Bíblia traz sobre a preguiça. Quem fala muito sobre a preguiça é o texto de Provérbios. Em Provérbios, nós vamos compreender esse conceito sobre a preguiça. E o que é? A preguiça é então a disposição para evitar o trabalho ou as responsabilidades. O preguiçoso é aquele que constantemente adia as suas tarefas com o objetivo e a conversa e a desculpa de estar realizando agora um descanso excessivo e uma ação necessária através desse descanso. É claro que a abordagem do pastor Marcelo de Oliveira também traz essa leitura a partir de Provérbios. E nós vamos entender isso a partir de alguns princípios. E o primeiro dele é entender esse conceito, que o comportamento do preguiçoso impede o processo e também o progresso da sua vida e traz consequências negativas. O segundo princípio que você já pode anotar a nível de introdução é entender o que é a preguiça e o que ela também não é. Então é fundamental você fazer essa diferença e eu achei isso fantástico na ministração de hoje junto com os teus alunos. Entender o que é um processo de descanso diante de uma atividade e entender realmente o que é preguiça. Então vamos observar isso. Você tem a leitura, por exemplo, de Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, onde você vai entender agora essa ideia equilibrada do trabalho com o descanso. Ou seja, todos nós precisamos para uma vida física sadia, uma vida emocional sadia, uma vida espiritual sadia, um período de descanso, e isso não é preguiça. O que a Bíblia fala sobre o preguiçoso? O preguiçoso, em Provérbios, é aquele que procura agora cair em sono profundo, evitar o trabalho, ele procura agora viver pelo descanso. Provérbios 19:15 vai fundamentar isso. Ao contrário da pessoa que trabalha, trabalha, trabalha e precisa tirar um período de descanso para se restabelecer e se renovar para continuar trabalhando. O terceiro princípio que você vai poder destacar em sala de aula
Também é fundamental você observar isso, como prevenir a sua vida contra a preguiça e cultivar agora o zelo. E é fundamental você observar isso, que Provérbios ele vai trazer essa leitura de olhar para a ação da formiga que trabalha no período necessário e também tira um período de descanso a partir da leitura do capítulo 6, versículos 1 a 11, que é o fundamento que nós estamos trabalhando com você. Você também pode ler o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 11, onde o próprio apóstolo Paulo destaca o seguinte, que nós não podemos ser vagarosos no cuidado, mas nós devemos ser fervorosos no espírito. Paulo também fala outra abordagem, que nós como cristãos também devemos ser. 1 Coríntios 10, 31, ele traz um princípio extraordinário sobre o fervor do espírito, sobre uma vida agora ativa para a glória de Deus. Então já deu para perceber que na aula de hoje a gente vai distinguir muita coisa sobre o que é preguiça, o que não é, o que é um período de descanso também. E eu espero que isso seja muito legal também para você. Ah, se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita, você encontra o esboço da ministração que eu estou sempre trazendo aqui para você, atualizado, com versículos a mais, vão enriquecer a tua aula. Também, você vai encontrar os slides. Isso está disponível no nosso site, facilitaebd.com.br. Lá você conhece a nossa proposta, que é uma assinatura trimestral. Vale a pena você dar uma olhada nisso. E também no link na descrição desse vídeo da classe dos jovens, dá uma olhada na nossa abordagem. Isso pode te ajudar muito a melhorar as tuas aulas. O primeiro ponto da lição trabalha então sobre uma advertência contra a preguiça. O primeiro ponto, então, da lição destaca exatamente essa advertência, mas é fundamental você fazer uma leitura bíblica, como estou dizendo para você. A leitura que a lição traz é o exemplo da formiga, lá em Provérbios 6, 1 a 11. Você não pode deixar esse texto base de fora, vale a pena você fazer essa leitura também. E o primeiro subtópico agora destaca algumas informações iniciais, onde nós vamos estar trabalhando com você. O pastor Marcelo de Oliveira, nesse tópico, procura então abordar e explorar exatamente algumas advertências que o texto de Provérbios traz contra a preguiça. Inicialmente, você precisa observar essas passagens bíblicas que nós vamos descrever para você, que o preguiçoso é comparado ao sábio, o sábio também traz um contraponto contra essa vida do preguiçoso. E aquele que é sábio, então, aproveita o tempo. O livro de Provérbios, então, traz advertências práticas e procura oferecer diversos ensinamentos voltados para a vida do jovem cristão, para a vida do jovem que faz essa leitura e procura ter um coração sábio. Olha os textos que estamos descrevendo para você. Você tem Provérbios 6, do 6 ao 11, que é o fundamento, Provérbios 24, 30 ao 34, e Provérbios 26 também traz sobre essas advertências contra a ação do preguiçoso. 3 vezes o texto de Provérbios fala sobre essas ações e essas advertências que precisamos tomar cuidado e observá-las para não ter uma ação do preguiçoso. Você observa esses textos bíblicos que vão dar esse fundamento junto com você. O primeiro princípio que eu quero destacar para você é a advertência de Provérbios 6 e o exemplo da preguiça. Então, essa é a primeira advertência que você vai apresentar em sala de aula. Ela está localizada em Provérbios 6, do 1 ao 11. Especialmente o versículo 10 alerta o preguiçoso a estar atento. Você pode ler especialmente frisando aqui a leitura do versículo 10. O jovem é incentivado então, a partir dessa leitura, a tomar cuidado com o preguiçoso e a buscar o zelo. Nessa leitura também, o jovem ele precisa aproveitar as oportunidades com zelo para progredir na área profissional, na área do trabalho. O exemplo da formiga, então, traz um alerta nessa leitura bíblica. Então, essa é a primeira advertência que você vai demonstrar em sala de aula. A segunda advertência, o segundo princípio, é entender especialmente Provérbios 24, versículos 30 ao 34, que destaca agora o campo de trabalho e o preguiçoso. O primeiro foi a formiga, o segundo agora é o campo de trabalho. O terreno estava coberto de espinhos, o terreno precisava ser limpo, mas o preguiçoso, ele não realizava nenhuma ação. Então, o autor de Provérbios vai declarar essa cena como um desastre causado pelo próprio preguiçoso, pela própria preguiça. Isso também é uma advertência nessa leitura bíblica,
que causa ruína, não traz prosperidade. Então, essa lição traz o zelo da responsabilidade agora da manutenção e do crescimento que nós precisamos ter. Pega esse princípio aqui para você aplicar junto aos teus alunos. A terceira lição, ou o terceiro alerta que você vai ver, que destaca que o preguiçoso se apresenta como alguém que tem, então, desculpas para não trabalhar. O preguiçoso é contratado, então, para realizar um serviço, porém coloca desculpas e, pela sua falta de hesitação, não trabalha, trazendo então uma perspectiva terrível por falta de iniciativa. Além disso, o preguiçoso ele é letardatário, ele é demonstrado no versículo 15 do capítulo 26, versículo 16 também, como alguém que procura atrapalhar o progresso de qualquer empresa ou de qualquer trabalho. O perigo da preguiça e as desculpas que vão fortalecer essa preguiça são justificativas para a inércia. Então, olhar para essas intervenções são intervenções então que trazem uma relevância muito interessante. Aqui eu quero destacar para você o que eu fiz até agora com você nesse primeiro subtópico. Apresentei para você a diligência que o autor do Provérbios traz sobre a ação da formiga como um alerta para o preguiçoso, a diligência da falta de ação do jovem que não trabalhava no campo e isso lhe causou pobreza, e em terceiro lugar, as desculpas que o preguiçoso também gera para a sua própria ação do trabalho, lhe causando inércia. E aí, você acha também que essa geração que nós estamos inseridos é uma geração que está caminhando por esse caminho da preguiça? Deixa o teu comentário aqui. É fundamental que você observe isso e traga uma contribuição com a gente. É claro que é uma diferença da preguiça e do descanso, e já já eu falo sobre isso com você. Mas por enquanto, vamos caminhar então para o segundo subtópico do primeiro ponto, que aborda literalmente Provérbios 6, versículos 1 a 11. O segundo objetivo que você vai perceber neste subtópico é entender exatamente a proposta do pastor Marcelo de Oliveira em olhar para Provérbios 6 como fundamento dessa lição. O exemplo colocado pelo autor de Provérbios da formiga é um exemplo muito rico, porque ali você vai perceber advertências sobre a preguiça que Provérbios 6 traz, e traz também um incentivo claro à prática da virtude e da diligência também do trabalho. Provérbios 6 vai apresentar essa ideia da oposição à ação do preguiçoso, o zelo e a responsabilidade do trabalho. Então pega isso aqui porque isso pode te ajudar muito nessa ministração. Você olha como base, especialmente esse texto de Provérbios 6, 1 a 11, o exemplo da formiga e a diligência e organização no trabalho. Então esse princípio você também precisa destacar em sala de aula. O sábio ele recorre à natureza, de acordo com o autor de Provérbios, e observa a importância de um trabalho diligente, o exemplo da formiga, o zelo e a organização. Ele apresenta de forma muito clara que ela não precisa de chefe ou de supervisor, mas ela nos ensina a responsabilidade e a preparação para o futuro. Essa preparação também precisa ser apresentada por nós. Na lição, nós vamos aprender o comprometimento e a responsabilidade que precisamos ter em ensinar constantemente essa supervisão, um trabalho feito de forma concreta e madura pela vida das pessoas. Esse princípio é muito legal porque a diligência do trabalho traz uma preparação para o próprio futuro pessoal da vida do jovem cristão. Então você pode pegar isso aí. Segundo princípio que você pode destacar é o uso consciente do tempo, o trabalho, o descanso e o equilíbrio. Observe, o mesmo texto vai trabalhar aqui, a partir do versículo 8 do capítulo 6, essa ideia de uma preparação e de uma arrecadação para o mantimento no período do descanso, de forma diligente e inteligente também. A formiga é trabalhadora, mas a formiga também tira o período do descanso, sendo demonstrado no próprio texto. Você pode ler Provérbios 6, versículo 9 e 10 para fundamentar isso. E aqui você percebe também essa ação de alerta para o próprio preguiçoso,
que não trabalhe quando chega o período da necessidade passa por pobreza. O uso equilibrado do tempo é ensinado aqui. Então você pode destacar o uso equilibrado do tempo para evitar consequências drásticas na vida de alguém. O terceiro princípio que você também pode demonstrar em sala de aula é essa autorreflexão que todos nós precisamos ter e as consequências da preguiça. Provérbios 6:9 vai apresentar isso para a gente e o preguiçoso ele vai viver essas consequências. E a leitura bíblica faz questão de escrever que a pobreza o sobrevirá. Observe o texto do capítulo 6, versículo 10 e 11. Essa consequência é séria sobre a vida daquele que age por preguiça. Portanto, analisar esse texto é observar a leitura do capítulo 6 e entender especialmente o tempo certo do trabalho, a diligência do trabalho, mas também o período do descanso. E evitar isso traz consequências terríveis. Trabalhei com vocês alguns princípios em que é fundamental você também recordá-los. A diligência no trabalho, que traz uma organização para um futuro. Esse equilíbrio do tempo também é fundamental você observar em sala de aula e evitar essa consequência da preguiça. E também observar que a preguiça vai trazer pobreza inesperada, sendo também uma necessária autorreflexão de nós mesmos diante de todas essas situações. Agora nós vamos para o terceiro subtópico que vai analisar outros dois textos. Provérbios 24, 30 ao 34 e Provérbios 26, 13 ao 16, que é o fundamento de toda a lição junto com você. Já nesse terceiro subtópico, a análise do pastor Marcelo de Oliveira observa os dois últimos textos que falam sobre a preguiça no livro de Provérbios. Eu estou sendo bem bíblico e eu quero trabalhar isso dentro do texto de Provérbios. Você vai perceber agora que o livro de Provérbios traz diversas advertências claras e as segundas advertências que ele vai trazer está então em Provérbios 24, 30 ao 34 e 26, versículos 13 ao 16, onde o sábio aconselha então o jovem a não entrar pelo caminho do preguiçoso. Essa advertência é muito clara. Então, esses fundamentos vão ajudar você a compreender. Aqui eu tenho alguns princípios que eu posso destacar para você a partir da leitura que eu entendi desse texto. O primeiro princípio é entender o campo do preguiçoso, essa reflexão sobre a desordem e a negligência. Dentro do texto de Provérbios 24, 30 e 34, você vai ver agora o campo do preguiçoso, ou seja, o seu campo de trabalho, a sua desordem, a sua negligência com o próprio trabalho, e essa negligência agora vai permitir especialmente a ação da destruição sobre a sua vida. É essa a ideia que esse texto vai trazer. A lição vai trazer também essa ideia do desequilíbrio emocional, do desequilíbrio espiritual, no sentido de entender que isso também afeta todas as áreas da nossa vida, quando nós nos deixamos ser levados por essa ideia da desordem, da desorganização, ao mesmo tempo da distração que consome o nosso tempo. E essa distração e desordem acabam então nos destruindo futuramente. O segundo princípio que você vai observar agora é as desculpas dos preguiçosos e essa negação então da realidade. Essa abordagem parte então de Provérbios 26, 13 ao 16. Você pode ler aqui esse texto junto com os teus alunos, você pode ler também o versículo 14 desse texto, onde você percebe uma comparação do justo com o preguiçoso. E essa negação da realidade também é um problema, onde o preguiçoso agora nega a sua realidade, nega a necessidade de sobrevivência e procura agora satisfazer o seu desejo de descanso. Esse princípio bíblico também nos traz uma reflexão muito profunda para a necessidade de mudança. E aqui eu destaco o terceiro princípio, sobre a reflexão pessoal, o convite à mudança. Então anote isso aí. O texto que nós analisamos com você, especialmente Provérbios 24, 32 ao 34, os textos que nós estamos lendo, nos trazem então uma reflexão pessoal para a mudança. Uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança de ação, o princípio que nos leva à vida diante de Deus. Então, portanto, nós podemos perceber que tanto Provérbios 24 e 26 vão trazer essa chamada de mudança, essa chamada da zona do conforto, ou seja, você é chamado da tua zona de conforto
para realizar algo extraordinário, tanto no teu trabalho, na tua carreira, na tua vida profissional, na tua vida espiritual, na igreja também, no teu relacionamento, para a glória de Deus. Destaquei para você 3 lições aqui. A primeira delas é entender que a preguiça vai levar à desordem e à destruição e as consequências virão. Então anota aí. A terceira é entender que a preguiça leva a essa autossuficiência enganosa, onde a própria pessoa cai na cilada da inércia pessoal. A terceira é entender essa autorreflexão especial e compreender esses efeitos da preguiça e buscar mudança. Você precisa falar sobre essa busca de mudança junto com os teus alunos. E aí, você acha que é fundamental buscar mudanças em todo o tempo? Buscar então essa visão de uma estabilidade, buscar então um trabalho, uma carreira profissional para então desfrutar do verdadeiro descanso que Deus tem para nós? Deixa o teu comentário aqui, porque ele é muito importante também e ele é sadio e pode trazer uma contribuição com outros professores da IBD. Vamos caminhar para o segundo ponto. Segundo ponto, que vai trabalhar agora sobre a preguiça e as suas consequências. Chegamos então no segundo ponto da lição. Vale a pena você ler uma passagem bíblica que estamos trabalhando e o texto que eu cito é Provérbios 24, 30 ao 34, onde você vai ver o mau exemplo do preguiçoso. O primeiro subtópico do terceiro ponto trabalha então essa ideia de conceituar a preguiça como proposta do pastor Marcelo de Oliveira. O pastor Marcelo de Oliveira traz então essa perspectiva de conceituar a preguiça nesse tópico do segundo ponto. Ele traz agora em um conceito, não teológico, mas ele traz agora em uma perspectiva da psicologia, tá? Então a abordagem do primeiro subtópico do segundo ponto já é uma leitura, uma releitura a partir da compreensão da psicologia. Aqui você vai estudar a compreensão emocional, física e espiritual do conceito da preguiça. Nós já estudamos um conceito bíblico no primeiro ponto. Agora nós vamos entender a partir de uma leitura da psicologia. A preguiça, a partir da leitura da psicologia, é um comportamento que vai além da simples indisposição temporária. É uma maneira geral, de forma bem prática, para você compreender, a preguiça ela está relacionada a uma aversão ao trabalho. E a preguiça ela vai se caracterizar agora como uma prostração, ou seja, essa ideia de onde a pessoa agora se coloca à disposição para a lentidão e, ao mesmo tempo, isso parte de uma neurose. É importante você também observar que, do ponto de vista psicológico, a preguiça ela vai trazer uma resistência à disciplina e à ordem. Como eu acabei de dizer para você, tem resistência a essa perspectiva. E vai desencadear também outros problemas emocionais, como o tédio, entra aqui o tédio, entra também a melancolia, entra também a depressão e entra também essa falta de saúde física e emocional. Olha só o que a preguiça vai desencadear a partir da leitura de Provérbios. O primeiro princípio que você pode observar aqui, olhando só para a lição, nessa leitura que estamos fazendo, é que a preguiça ela traz essa ideia da aversão ao trabalho e à disciplina. Então, em uma leitura da psicologia, você percebe que a preguiça frequentemente está associada a essa falta da vontade pelo trabalho e ela traz agora essa ideia até mesmo de evitar o trabalho do esforço físico, mental e emocional. Já que na nossa geração, o trabalho já é visto não como um trabalho braçal, mas também um trabalho agora que é visto como um trabalho que vai exercer um esforço mental na nossa geração. De forma muito clara, você vai perceber também a aversão relacionada à disciplina e à ordem, e é necessário também um tratamento clínico diante dessas questões. Existem casos de preguiças que precisam ter um acompanhamento de um profissional, que isso já passa a se tornar também uma espécie de patologia. Você vai perceber também que a preguiça ela traz essa ideia de indisposição e ao mesmo tempo ela traz agora essa aversão às responsabilidades, como a Bíblia também acaba descrevendo para a gente. O segundo princípio que você pode perceber que a preguiça também causa são as consequências emocionais da preguiça, como tédio, melancolia e depressão.
Se você assistiu aquele filme Divertidamente, o 2, você vai perceber aí essa perspectiva sendo apresentada também nesse filme, só para ilustrar para você. Você percebe de forma muito clara que essa ideia do tédio sendo gerado e a melancolia também sendo gerada leva então essa sensação de vazio, especialmente se torna em uma ideia de prostração a essas necessidades, ao mesmo tempo esses sentimentos que são ruins. E é interessante que a preguiça acaba dominando também os desânimos constantes na vida das pessoas. Existem casos graves onde as pessoas também enfrentam essas situações, alguns são associados a fatores orgânicos, ambientais, desenvolvendo também quadros depressivos, e a depressão também é um estado emocional que é desencadeado por diversas combinações de fatores, como isolamento, a falta de estímulo, e ela traz um impacto também emocional. Diante dessa visão, também entendemos, especialmente algo interessante, que precisamos tomar cuidado com essas consequências. A minha pesquisa no doutorado é sobre o aconselhamento pastoral pentecostal como uma abordagem de leitura, de entender a teologia, que traz então um alívio para pessoas que estão sofrendo também com algumas patologias na área psicológica, também na área emocional, na área física e espiritual também. O terceiro princípio que você pode perceber é a preguiça também, as suas consequências físicas, os impactos que a preguiça traz na própria saúde. Além de trazer prejuízos na vida emocional, na vida espiritual, traz prejuízos para a vida física também, para a saúde física também. Sobre essa disciplina com o próprio corpo, a responsabilidade com a própria saúde física, onde você vê pessoas entrando por esse caminho, trazendo diversas consequências, além dos extremos que são causados ao seu próprio bem-estar. E aqui você vai perceber que isso vai afetar a sua disciplina, vai afetar então a sua vida ativa, sua vida sexual, emocional também é afetado pela própria preguiça. Olha que princípio que eu trabalhei com você e você pode até anotar. A preguiça ela vai trazer essa aversão do trabalho, mas ela também vai trazer esse comportamento que se enquadra na vida das pessoas. Você também percebe que a preguiça ela também gera tédio, melancolia, casos graves podem até contribuir para a depressão, e a preguiça também vai trazer impactos físicos negativos na vida de alguém e piorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, essa é uma abordagem a partir da leitura da psicologia. Vamos agora para o segundo subtópico, que destaca agora no segundo ponto sobre o que não é preguiça, e eu preciso destacar isso para você em sala de aula como proposta do pastor Marcelo de Oliveira. Já no segundo subtópico, a leitura agora é entender o que não é preguiça, conforme o pastor Marcelo de Oliveira. A Bíblia vai falar para a gente a respeito dessa saúde física e emocional também. Pegando em uma leitura da psicologia, você vai entender a diferença da preguiça e o descanso necessário que também precisamos ter. Existem pessoas que não trabalham o descanso necessário. Olha, tem problemas que são causados pela falta do descanso, por exemplo, como a má alimentação, a falta de sono, os problemas emocionais, problemas hormonais também, que vão causar essa falta de sono. Mas é interessante observar essa ideia do conceito do descanso sadio, que não pode ser mal interpretado como a preguiça. É fundamental que você retire um período de descanso com a sua família, um período de descanso para recarregar a sua bateria de forma muito clara, para que você em Cristo então tenha a disposição para realizar uma obra melhor. Olha o texto bíblico de Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. Você não pode deixar esse texto de fora. O descanso é um princípio bíblico, não é preguiça. Isso está em Gênesis 2:3. Foi estabelecido pelo próprio Senhor. Descansar de tempos em tempos para restabelecer as forças é necessário para não prejudicar a mente, o corpo e para que você não possa cair na fadiga e na redução também da tua produtividade. Então é necessário e essencial que as pessoas retirem um tempo de descanso. Segundo, o princípio que eu quero destacar são os fatores orgânicos, nutricionais que também afetam a nossa disposição.
você saber que nós devemos considerar também essa ideia que a preguiça pode trazer prejuízos para a nossa vida emocional, para a nossa vida física, para a nossa vida espiritual, e nós precisamos observar algumas questões como a própria fadiga, a indisposição, que são levados agora pela ação da preguiça e por essa falta de energia e capacidade. Essa ação é causada pela má alimentação, pela falta de exercícios. Isso vai trazer alguns prejuízos para você também, e prejuízos também no sentido da própria produção de trabalho, até mesmo no sentido emocional e hormonal também. Então, olhar para essa questão e entender que a preguiça pode trazer prejuízos nesse sentido. Agora, em terceiro lugar, como terceiro princípio, nós precisamos também validar a importância da saúde física e mental. Há uma releitura agora sobre essa necessidade do princípio bíblico, da própria visão médica da saúde das pessoas, do nosso povo cristão, sobre a necessidade de reduzir essa fadiga crônica dessas ações de tarefas que temos, por causa da falta do descanso. O descanso bíblico, no sentido bíblico, é necessário, porque ele agora vai ajudar você a realizar as suas tarefas diárias de forma extraordinária, com disposição física e emocional para a glória de Cristo. Portanto, olhar para essa visão do verdadeiro conceito bíblico que a Bíblia fala sobre o descanso é entender que o descanso traz princípios, traz validações, te ajuda agora a ter uma vida física e emocional sadia e espiritual também para a glória de Deus. O que eu trabalhei com vocês aqui? Eu trabalhei sobre o descanso como princípio bíblico, você pode falar sobre isso em sala de aula. Nem sempre a falta de disposição é preguiça, mas a preguiça ela pode causar isso pelo fato de você negligenciar. A falta de disposição pode ser acarretada por o excesso de trabalho. Terceiro, a indisposição que é causada pela preguiça pode trazer prejuízos na tua vida física, emocional, espiritual também, e que Deus em Cristo te dê sabedoria ao ministrar a sua aula. E aí eu pergunto a você: você acredita que essa falta de descanso, essa falta de comprometimento, essa falta de tirar um tempo para recarregar suas baterias, a sua saúde física e emocional, pode causar prejuízos também na tua produtividade, na pregação do evangelho, no reino de Deus? Comenta aqui porque a tua opinião também é importante. O terceiro subtópico, então, vai tratar agora, no segundo ponto, sobre a preguiça que paralisa também o teu desenvolvimento. No terceiro subtópico, então, do segundo ponto, você vai perceber que o pastor Marcelo de Oliveira, ele procura demonstrar exatamente que a Bíblia ela vai advertir sobre essa perspectiva que a preguiça pode causar a paralisação do teu desenvolvimento espiritual, afetivo, acadêmico, profissional da tua carreira como jovem cristão. Então você pode perceber que a Bíblia ela vai trazer diversas advertências para você mesmo não sabotar o teu futuro por causa da preguiça. Então você tem um potencial, busque por esse potencial. Paulo nos alerta constantemente a aproveitar o tempo. Provérbios 5, versículo 15, trata sobre isso. Ele fala sobre a ideia de sermos aproveitadores do tempo ao ponto de remir esse tempo para a glória de Cristo. Eu tenho alguns fundamentos para te passar. Você pode ler também 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 12 e Romanos 12, 11, que vai trazer exatamente essa perspectiva que estamos trabalhando com vocês. O primeiro princípio que você pode observar é a preguiça e as suas consequências na vida espiritual. Provérbios 6, 10 ao 13, você percebe essa leitura da preguiça agora que traz consequências para a tua própria vida espiritual, prejuízos para você. Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos 12, versículo 11 também, que nós precisamos observar as oportunidades da vida. O segundo princípio que você pode destacar também é entender a preguiça e as suas consequências em relação aos estudos. Você vai perceber que os relacionamentos podem ser prejudicados e ao mesmo tempo o teu estudo, a tua carreira também pode ser prejudicada pelo fato da preguiça estar dominando você, essa zona de conforto está te dominando. A zona de conforto pode afetar a tua rotina espiritual, a tua rotina emocional, a tua rotina
de buscar os objetivos da sua vida também. Em terceiro lugar, como terceiro princípio, você vai perceber a preguiça e as suas consequências também na vida profissional. A leitura de 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 12, Paulo alerta: se alguém não trabalha, que essa pessoa não coma. Então, esse alerta traz especialmente a consequência da preguiça afetando essa pessoa também. E olha que princípio extraordinário que você observa aqui. Você observa as consequências drásticas que a preguiça vai trazer sobre a vida de alguém. A preguiça vai paralisar a tua vida espiritual e emocional. A preguiça vai prejudicar também os teus relacionamentos e sabotar o teu futuro. A preguiça também, ela sabota a tua vida profissional e o resultado dela é a estagnação e a perda de oportunidades. Você também acredita que a preguiça pode prejudicar você e fazer com que você perca oportunidades na sua vida? Deixa o teu comentário aqui porque ele é importante para a gente. Vamos agora para o terceiro ponto, que trabalha sobre o seguinte argumento: protegendo-se contra a preguiça. Chegamos então no terceiro ponto. Vale a pena você ler uma passagem, Provérbios 26, 13 ao 16, que destaca especialmente esse problema da preguiça, já que nós estamos analisando esses três textos com você. O primeiro subtópico vai destacar para a gente essa ideia de desenvolver o senso de responsabilidade. O objetivo do pastor Marcelo de Oliveira, neste primeiro subtópico, é desenvolver em nós esse senso de responsabilidade, essa construção a partir de princípios fundamentais para a vida cristã. A preguiça é um desafio que nós enfrentamos nessa geração e ela está ligada a essa clareza com a paralisação do senso de responsabilidade e bom senso. E a própria palavra em Provérbios vai nos ensinar que nós precisamos nos levantar e não agir seguindo essas consequências da preguiça. A base bíblica também que fundamenta isso está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Vale a pena você ler esse texto também. Esse senso de responsabilidade traz agora uma perspectiva bem interessante. Você pode notar, construindo um propósito com clareza. É o primeiro princípio que a responsabilidade traz. Paulo nos adverte que nós temos um propósito e há de nós se não anunciarmos esse evangelho com responsabilidade. Esse senso de clareza sendo ensinado por Paulo combate a preguiça. O segundo princípio que você pode observar são perguntas práticas para desenvolver em você esse senso de responsabilidade. Três perguntas eu vou passar para você e você pode usá-las em sala de aula. A primeira pergunta que você vai fazer em sala de aula é: qual é o propósito da minha vida? Faça uma dinâmica com os teus alunos para tentar entender isso. A segunda é entender o que eu desejo que Deus pense ao meu respeito. A terceira é que legado que eu quero deixar para as pessoas com as quais me relaciono. Essas três perguntas vão demonstrar agora um senso de responsabilidade junto com os teus alunos, então faça isso em sala de aula. O terceiro princípio que eu quero apontar para você é a importância de cuidar do corpo e superar a preguiça. Então, é necessário que você busque uma estabilidade de saúde física, emocional e espiritual também, dormir bem, dormir no horário certo, trabalhar, buscar uma energia para o seu corpo através das atividades físicas também são um passo a passo para você interagir e crescer em Jesus. Vamos caminhar então para o segundo subtópico do terceiro ponto, que vai abordar sobre o cuidado com o corpo. No segundo subtópico, entendemos à luz da Bíblia, a partir dessa perspectiva do terceiro ponto, que esse cuidado físico adequado, com qualidade, traz uma saúde emocional e espiritual para você. Esse senso de responsabilidade fundamenta-se então no cuidar de si mesmo. O cuidar do corpo não por uma vaidade, mas por um sentido de saúde física, emocional e espiritual também. Você tem base bíblica. Provérbios 27, 33 ao 18 fala sobre essa ideia do cuidado com a alimentação também. Efésios capítulo 2, versículos 5 ao 29, destaca especialmente essa ideia do cuidado consigo mesmo. 1 Reis capítulo 19, versículos 5 ao 6, fala exatamente sobre essa ideia de ter um cuidado consigo mesmo. E isso é interessante à luz das Escrituras. Olha exatamente para esse princípio.
Eu quero destacar para você sobre a importância de uma alimentação saudável. Essa alimentação nós sabemos que é o nosso combustível. Provérbios 27, 33 a 38 nos alerta sobre o cuidado de uma alimentação saudável. Nessa geração do fast food, nessa geração onde nós trabalhamos por aplicativos para pedir alimentação, nós precisamos tomar cuidado com a nossa alimentação, porque a alimentação ela gerar uma pode gerar um prejuízo, não, ou uma pode gerar um prejuízo ou pode gerar uma produtividade em você. Você precisa entender esse cuidado pessoal com a tua própria alimentação. Segundo, você precisa também observar esse condicionamento físico, o preparo do corpo para a própria rotina. Estabeleça horários, estabeleça metas, metas que você pode alcançar. Leia Efésios capítulo 5, versículo 9, que pode te ajudar a combater também a preguiça. E em terceiro lugar, como terceiro princípio, o sono, que é essencial para a recuperação e renovação. Você lê o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 ao 16, você pode pedir um aluno para fazer isso. Você percebe que depois que Elias dormiu e descansou, o Senhor então fortaleceu ele e ele teve coragem para poder caminhar e ir adiante. Olha só que legal essa sacada que estamos trabalhando com vocês. Para finalizar, terceiro e último subtópico trabalha então essa ideia de cultivar uma rotina saudável. No terceiro e último subtópico, a nossa abordagem bíblica para entender especialmente essa ideia de cultivar uma rotina saudável. O exemplo está em Provérbios 6, que cita o exemplo da própria formiga, que tem uma organização, tem uma rotina. A rotina traz então um ciclo sobre a sua vida, te ajuda a compreender aquilo que você precisa fazer. Você pode ler, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículos 2 ao 31, você vai ver que a criação é estabelecida em uma rotina. Números 12, 15 a 16, o Senhor ensina o seu povo a se organizar durante a peregrinação do deserto. Provérbios 6, 6 e 8 ensina que nós precisamos aprender o exemplo da formiga. E sabe que princípios que você pode pegar aqui? É o exemplo da natureza, onde nós vamos encontrar o ritmo, a harmonia no trabalho, que vão nos ajudar a entender uma verdadeira rotina. A rotina não é opressora, mas a rotina liberta você e te ajuda agora a ter um compromisso consigo mesmo. E em terceiro e último lugar, como terceiro princípio, é que Deus nos ensina sobre a importância da organização e da rotina a partir dessa leitura. Então nós trabalhamos todos esses argumentos com vocês. E eu espero muito que Deus possa te dar sabedoria nessa ministração, em nome do Senhor Jesus. O teu comentário também é rico para nos ajudar a falar do Evangelho de Cristo aqui para a glória de Deus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Marcelo de Oliveira. Esse livro é o livro de apoio da lição da editora CPAD. Você encontra no site da CPAD, pode ajudar muito durante essa ministração. Indico para você também um texto novo do pastor Clayton Pomerene, A Teologia da Experiência, da editora CPAD. Ganhei esse livro dele, excepcional esse material. O prefácio é do pastor Ezequiel Soares, de excelência para você entender a nossa leitura teológica também. Indico para você Introdução à Teologia Pentecostal, da editora CPAD, do Eduardo Leandro Alves, um amigo, um material muito bom que vai te ajudar a crescer em Jesus. Indico também o meu livro, A Doutrina do Pecado, onde eu abordo sobre esses aspectos que citei aqui hoje em sala de aula para você. A revista Ensinador Cristão pode te ajudar muito nesse trimestre dessa edição. Aqui tem recursos que o próprio autor traz para você. A revista Obreiro Aprovado, da editora CPAD, você encontra esse material no site da CPAD. E é claro que eu quero contar essa bênção para vocês. Tem um artigo meu publicado pela editora CPAD no Mensageiro da Paz, edição de outubro, página 21, onde eu trabalho sobre o aconselhamento pastoral. Eu fiquei muito feliz em ver essa publicação aqui. E é claro que aqui você vai encontrar essa abordagem. Estamos trabalhando com vocês. Faz parte também da minha pesquisa no doutorado. E é claro que eu espero muito que você possa ser edificada com essa leitura. Você encontra esse material na CPAD para a tua edificação em Cristo Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição 6, que vai cair no dia 10 de novembro, mas na próxima terça-feira eu já estou aqui postando para você, onde nós vamos trabalhar sobre a natureza da sabedoria
e o sentido da vida. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.